Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar sobre sequências narrativas e sequência descritiva. Vamos à aula? O que seria uma narrativa? O que seria uma narrativa? O que seria uma narrativa descritiva? O que seria um gênero textual narrativo? O que é uma descrição? O que seria uma sequência descritiva? Vamos à leitura do texto, na qual nós iremos observar todas essas perguntas. Primeiramente, nós faremos a leitura de um texto chamado O Lobo e o Leão. Vamos à leitura. Um lobo, que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que, enfim, fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando, no caminho, ele cruzou com um poderoso leão, que, sem muita conversa, de um só bote lhe tomou a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em tom injuriado, com uma certa dose de ironia: "Você não tem o direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence." O leão, sentindo-se um tanto ultrajado pela audácia do seu concorrente, olhou em volta, mas como o lobo estava longe demais e não valia apenas o inconveniente de persegui-lo, apenas para lhe dar uma merecida lição, disse com desprezo: "Como pertence a você? Você por acaso a comprou? Ou por acaso terá o pastor lhe dado como presente? Por favor, me diga, como você a conseguiu?" E aí, então, vamos lá. O que seria narrar? Narrar é contar uma história. Essa história ela pode ser real ou ela pode ser fictícia. O texto narrativo é um gênero textual muito comum e muito utilizado. Ele narra uma história sequencialmente, abordando os fatos de uma maneira organizada, com personagens em um determinado lugar e espaço. O grande ponto do texto narrativo é a presença de um narrador, que conta a história. Ele pode ser um narrador observador ou um narrador personagem. Vamos a alguns exemplos dos gêneros textuais narrativos. Todos vocês conhecem. A novela é um gênero textual narrativo, o conto, a anedota, a fábula, a crônica, um romance, uma notícia, uma lenda, todos são textos narrativos. Mas o que seriam sequências descritivas? O que seria descrever? Descrever é caracterizar, dar características. As sequências textuais descritivas surgem a partir das sequências textuais de outros tipos de textos. Em textos narrativos, é frequente surgirem sequências descritivas, que permitem caracterizar uma personagem, um lugar e até mesmo motivar o desenrolar de uma ação. Então, vamos recapitular. Sequências narrativas são narrações, contar uma história. As sequências descritivas, elas precisam de outros gêneros textuais para existirem, ela precisa da narração. Dentro da narração, nós podemos observar sequências descritivas. Vamos a um exemplo. Exemplo de uma sequência narrativa: a águia e os galos. Havia 2 galos no mesmo quintal. Eles lutaram para decidir quem deveria ser o mestre. Quando a luta terminou, o vencido foi e se escondeu num canto escuro, enquanto o vencedor voou para o telhado dos estábulos e andava corajosamente. Mas uma águia o viu do alto do céu
desceu e o levou para longe. O outro galo saiu do seu canto e governou o puleiro sem um rival. Então, vamos identificar o que seria uma sequência narrativa. Observe que nós temos uma sequência de fatos e que o texto ele está organizado com verbos que indicam uma ação. Quando eu digo haviam dois galos no mesmo quintal, eles lutaram. Nós temos uma sequência de ações. Quando a luta terminou, houve uma luta, logo em seguida a luta terminou. O vencido foi e se escondeu. Escondeu a ação do outro galo, né, que foi vencido, tomou o seu esconderijo. Enquanto o vencedor voou. O vencedor foi se exibir, né? Voou para se mostrar lá no telhado. E andava corajosamente. Outra ação aí, andava corajosamente. E aí, logo em seguida, vem uma águia e o avistou lá do céu. Desceu a águia, outra ação, e o levou para longe. O galo saiu, outra ação, sair, né? E governou o puleiro sem o seu rival. Vocês observaram que durante a narrativa existem várias ações. Essas ações, elas são utilizadas por verbos. Os verbos são empregados e eles indicam que o galo e todas as ações, elas ocorrem dentro de uma determinada sequência. Primeiro eles lutam, depois a luta termina, logo em seguida um dos galos se escondem, depois o outro voa, e aí depois o outro vai andar corajosamente. E isso se caracteriza como uma sequência narrativa, que é predominância de verbos que indicam uma ação. Agora vamos ao exemplo de uma sequência descritiva. Exemplo de uma sequência descritiva. A casa era grande, branca e antiga. Em sua frente havia um pátio quadrado. À direita havia um laranjal, onde noite e dia corria uma fonte. À esquerda era o jardim do bruxo, úmido e sombrio, com suas camélias e seus bancos de azulejo. Ao meio da fachada, que dava para o pátio, havia uma escada de granito coberta de musgo. Em frente dessa escada, do outro lado do pátio, ficava o grande portão que dava para a estrada. A parte de trás da casa era virada ao poente e das suas janelas, debruçadas sobre os pomares e campos, via-se o rio que atravessava a várzea verde, e viam-se ao longe os montes azulados, cujos cismos em certas tardes ficavam roxos. Nas vertentes cavadas em solaucos crescia a vinha. À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata carregada de murmúrios e perfumes, e que os outonos tornavam doirada. Nesse exemplo, que é uma sequência descritiva, nós temos um texto narrativo. Só que dentro desse texto narrativo, nós temos vários adjetivos. Ele é um texto bem carregado de adjetivos. E aí nós temos o exemplo do grande, do branca e do antiga, que se referiam à casa, do bucho, do úmido e do sombrio, que era o jardim, do azulejo. E aí nós temos vários exemplos de adjetivos que fazem parte da sequência descritiva. E agora nós vamos fazer um exercício para ver se nós fixamos, se nós conseguimos entender o conteúdo, tá? Vamos lá, exercitando. Vamos à leitura do texto. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinho. O rio espesso, com suas águas barrentas, desliza lento por entre as pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Nesse texto, nós temos uma presença de uma sequência. Eu quero que vocês me digam se a sequência que predomina é a sequência narrativa ou a sequência descritiva. Vamos lá? Vamos lá? Sequência descritiva. Observe que
A árvore era grande, é uma característica da árvore, com troncos grossos e galhos longos. Observe que nesse texto há uma predominância de adjetivos. Nós temos sim uma narração, há uma sequência de fatos. Todavia, predomina adjetivos, características. Então, vamos fazer uma revisão da aula de hoje. O que nós estudamos hoje foi sequência narrativa e sequência descritiva. Narrativa é o ato ou efeito de narrar, de contar uma história. Essa história ela pode ser real ou ela pode ser fictícia. Depende do historiador. Essa narrativa, essa sequência narrativa, ela é basicamente composta de ações. São verbos que exprimem ação. Agora, a sequência descritiva, ela está presente dentro do texto narrativo, ela pode estar presente em outros textos também, mas ela é basicamente composta de adjetivos, são características. E essa foi a nossa aula de hoje. Quem tiver alguma dúvida e tiver interesse de revisar, acesse a nossa plataforma Eduque, assista essa e outras aulas. Bye, bye, até a próxima aula.